Pedir ao doutor Lauro Machado Nogueira, conselheiro do CNMP, que permaneça à mesa, e destacar que em cada palestra haverá um presidente de mesa, um ou mais palestrantes e um ou mais debatedores. E o presidente vai controlar o tempo da apresentação e as intervenções dos debatedores, que neste primeiro painel será de 50 minutos para a palestra, 10 minutos para as perguntas e 30 minutos para o debate, que vamos iniciar com o tema Direito Sistêmico e Constelações Familiares. Já na mesa, o presidente deste primeiro painel, conselheiro do CNMP, Dr. Lauro Machado Nogueira. Vamos convidar o palestrante, juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, constelador, Dr. Sami Storch. Dr. Sami Storch, juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, integra a mesa, e como debatedores, a doutora Fabiana Machado Raimundo de Lima, promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, e a doutora Raíssa da Silva Carmo, professora do curso de Direito da Uninasal. Composta a primeira mesa, vamos entregar a coordenação a partir de agora ao presidente da mesa, que vai atuar também como moderador, conselheiro Lauro Machado Nogueira. Boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas ao Dr. Sami Storch, né, que é juiz de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, também a doutora Fabiana, promotora, a doutora Raíssa, professora aqui da Uninasal. E sem maiores delongas, eu queria apenas apresentar o palestrante, que é juiz de direito, como já dito, doutorando em direito pela PUC São Paulo, mestre em administração pública e governo pela FGV de São Paulo, formado em consultoria sistêmica empresarial, coaching e constelações organizacionais, abordagem Bert Hellinger, nação Hoffman and Partners, Alemanha, Brasil. E vai falar sobre direito sistêmico, dando início ao Congresso Nacional de Direito Consensual. Quer dizer que é um prazer poder presidir essa mesa e passo imediatamente a palavra para o Dr. Sam. Muito obrigado, Dr. Lauro. Bom dia a todos, boa tarde. Quero cumprimentar todos os membros, servidores do Ministério Público, na pessoa do Dr. Dirceu, Procurador-Geral de Justiça, e a todos aqui presentes. Me sinto muito honrado por essa oportunidade. Vou falar de pé. Tá, obrigado. De estar aqui como sendo um magistrado e poder participar desse evento do Ministério Público é uma grande honra. Eu tenho uma afinidade muito grande com o Ministério Público enquanto instituição, e estava lembrando aqui que essa é a primeira vez que eu venho falar num evento do Ministério Público. Desde que eu comecei a tratar desse tema de direito sistêmico e que as pessoas começaram a despertar o interesse por esse tema, eu tenho falado em muitos tribunais, OABs, mas no Ministério Público é a primeira vez. Um evento com essa importância, né, um congresso como esse, é uma grande honra para mim. E eu me lembrei também que eu queria ser do Ministério Público. O que moveu a prestar concurso, largar a advocacia. Aliás, o que me moveu a fazer direito, entrar na faculdade, foi o desejo de ser promotor de justiça, de combater as injustiças, lutar contra a corrupção, essas coisas tão importantes que o Ministério Público faz. Mas quis o destino que eu passasse primeiro no concurso para juiz, e eu estou satisfeito com isso também. Isso me abriu portas, oportunidades, inclusive de estar aqui com vocês hoje, mas meu respeito, minha reverência ao Ministério Público. Então,
como não temos tanto tempo, vou procurar ser direto. Estamos falando aqui de direito sistêmico. O direito sistêmico, eu vejo como uma evolução do direito. Não é um ramo, não é como direito civil, direito penal, direito da infância e juventude. É uma forma de olhar para o direito. Ele surgiu a partir das constelações familiares de Bert Hellinger. Bert Hellinger é um alemão, está vivo até hoje, com 93 anos de idade, e ele, através de diversas práticas terapêuticas, trabalho com famílias, com comunidades, ele foi padre, estudou diversas linhas, psicanálise, terapia primal, gestalt, abordagem de Virginia Satir, terapia familiar sistêmica, e chegou nessa prática das constelações, que, além de ser uma descoberta, é ela que nos traz novas descobertas. A constelação trabalha com base num campo fenomenológico que expressa, que evidencia as conexões existentes entre as pessoas. Então, é uma abordagem sistêmica, né? Tudo é visto como um sistema, não tem nada isolado. Qualquer movimento de um indivíduo gera movimentos ao seu redor. E os movimentos individuais também não surgem do nada. A pessoa não é totalmente livre para seguir a sua própria vontade, a sua própria consciência. A consciência não é totalmente independente. Nós temos uma limitação, um condicionamento que inicia no nosso sistema de origem, né, de onde cada um veio. Então, cada indivíduo aqui já nasce com diversas conexões, inicialmente com seus pais, né, isso a genética explica muito bem, só que o que o Bert Hellinger descobriu é que essas conexões vão muito além da genética, que isso determina comportamentos. E existem estudos hoje que comprovam isso, né? Como que a pessoa pode ter comportamentos que aparentemente não tem nada a ver com o que ela aprendeu ao longo da vida, com as experiências, com o que lhe foi ensinado, mas ela segue padrões. Então, são padrões que se repetem de geração em geração, por causa dessa conexão, né? Ou seja, a pessoa pode ser criada por uma outra família, pode ser adotada, né? Ela não ter tido nenhum contato durante a vida com a sua família de origem. No entanto, ela tende a reproduzir alguns padrões, até doenças, padrões de violência, não só padrões de ser violento, como padrões de vitimização também, de se envolver em situações de violência enquanto vítima. Tudo isso pode ser determinado por fatores sistêmicos, inconscientes. Então, aí, o comportamento está sob o domínio do inconsciente, não sob o domínio do consciente. O consciente é mais fácil lidar, né? Se fosse fácil tratar questões como vícios de drogas, é só explicar os malefícios da droga e está resolvido. Mas nós sabemos que não é assim. Não faz uma pessoa largar um vício, largar o alcoolismo explicando que aquilo faz mal para ela. Não é assim. Existe algo mais forte, existe algo mais profundo e que condiciona o comportamento das pessoas. Se fosse pela consciência, ninguém entra num relacionamento violento, num relacionamento conflituoso pela própria consciência. Entra nisso pela própria inconsciência. E a constelação, ela evidencia onde é que está essa inconsciência, que ela está dentro de uma consciência maior, mais ampla, que é justamente a consciência coletiva, a consciência do grupo ao qual essa pessoa pertence. O vínculo mais profundo, mais imediato de cada indivíduo é com a própria família. Esse é o sistema mais essencial. É pela família que a vida vem, né, que se transmite de geração em geração. Então, o primeiro vínculo fundamental e mais essencial é com os pais. Só a partir desse vínculo, dos pais e do filho, já é possível se olhar, se ampliar a visão, se compreender muito melhor diversas dinâmicas que nós tratamos aqui na nossa atividade, no direito, né? No caso do Ministério Público também. Então, isso determina não apenas questões familiares, mas também como é que a pessoa vai agir quando ela estiver numa organização, convivendo em sociedade. Questões que têm origem na sua família, na ordem dos irmãos, por exemplo,
né? Na ordem dos relacionamentos do pai, no equilíbrio entre o relacionamento dos pais, tudo isso influencia o comportamento dos filhos. Os irmãos que vieram antes, os irmãos que vieram depois, existe uma ordem nisso. O Bert Hellinger descobre, a partir dessas práticas sistêmicas e fenomenológicas da constelação, é sistêmico porque tudo é sistêmico, né? Fenomenológico porque não parte de uma teoria. Então, quando a gente fala de constelações e de direito sistêmico, não é uma teoria. Eu estou falando algumas coisas a partir de experiências, de observações, mas a cada novo sistema com o qual nos defrontamos, numa audiência, por exemplo, num atendimento, numa mediação, é algo novo. Então, nós adotamos uma postura fenomenológica para observar o que está acontecendo ali, porque cada pessoa é única, cada sistema é único. Então, a partir dessas vivências, o Bert Hellinger descobriu que existem ordens sistêmicas. São leis naturais, que atuam regulando, equilibrando, organizando os sistemas humanos. Daí que ele desenvolveu as constelações familiares, que não são apenas uma técnica, né? Elas são um instrumento, uma forma de se evidenciar essas relações, de se evidenciar como essas ordens atuam na prática e em cada situação. Mas não são uma ferramenta, uma técnica, são uma ciência, é um campo de conhecimento. Nós podemos explorar esse campo para compreender como é que os relacionamentos acontecem, né, o que determina o fracasso nos relacionamentos, o que determina o sucesso. E isso está se mostrando uma luz nesse caminho que o Dr. Dirceu falou aqui, né, esse novo paradigma, essa mudança radical de paradigma, de como tratar os relacionamentos. Então, o Bert Hellinger desenvolveu isso como uma forma de terapia, originalmente, mas hoje vem sendo aplicado em escolas, existe a pedagogia sistêmica, em organizações como consultoria sistêmica, no coaching. E quando eu tive contato com isso, em 2003, eu era advogado, e fiquei maravilhado com a força que tem um trabalho de constelação para conciliar, para as pessoas se compreenderem. O conflito se dissolve, ele perde a razão de ser. Então, eu que advogado, eu tinha horror de trabalhar na área de família. Tinha horror, pela minha própria experiência, de filho, de pais divorciados, né? Um filho sente o que acontece quando um advogado se aproxima do pai ou da mãe e começa a dar aquelas orientações jurídicas tradicionais, né, no sentido adversarial. O que a pessoa deve fazer para ganhar a ação, para levar melhor. Quanto mais uma pessoa quer ganhar em cima do outro, quem mais perde é o filho. E o filho não é visto, né? Apesar dele constar no processo como parte, o que eu vejo que é inadequado, e de acordo com o direito sistêmico é um absurdo o filho ser parte no processo. O filho tem que ser apenas o beneficiário. Ele não tem que ser parte, ele não tem que ser autor ou réu, ele não tem que estar contra o pai ou a mãe, de jeito nenhum, né? Isso é assunto de adultos. Isso já faz parte das ordens sistêmicas descobertas pelo Bert Hellinger. Então ele descobriu essas 3 ordens básicas que atuam em todos os relacionamentos. Primeiro é a lei do pertencimento. Todos os que pertencem ao sistema têm o mesmo direito de pertencer. Não pode haver exclusão. Um sistema só se sente completo com todos os membros nos seus devidos lugares. Um filho não vai sentir paz, não vai se sentir tranquilo para ser uma criança e se desenvolver enquanto houver membros faltando, membros excluídos. Enquanto um quiser excluir o outro. Enquanto se entender que alguém não tem o direito de pertencer. Por quê? A vida nessa história, passando de geração para geração, a vida se faz das experiências assim como elas são. Ela não se faz das experiências negadas, daquelas que são rejeitadas. O que foi, o que é. E o que é só tem força quando reconhecemos o que foi, porque aí serve de aprendizado, aí fortalece. Mesmo uma experiência dolorosa pode fortalecer uma pessoa, mas se ela for negada, ela vai enfraquecer a pessoa. A pessoa vai se sentir uma vítima, ela vai ficar revoltada, ela vai viver insatisfeita, e é isso que move a insatisfação de tantas pessoas com a vida. Tantos lamentos, tantas reclamações, tantas pessoas sem força para construir sua vida no presente e no futuro, porque está insatisfeita
inconformada com o passado, porque nega, não poderia ter sido do jeito que foi. E, na verdade, o que não poderia ter sido diferente, porque foi assim, né? Então, essa lei ela tem uma amplitude imensa. Poderia passar dias falando dessa lei do pertencimento. A segunda lei básica é a hierarquia. Existe uma ordem de precedência. Então, o sistema, para se sentir em equilíbrio, para ficar bem, não adianta só cada um ser reconhecido, mas precisa ser reconhecido no seu lugar. Então, quem veio primeiro, veio primeiro. Quem veio depois, veio depois. O terceiro, o quarto. Se chega um segundo e quer ocupar o lugar do primeiro, isso gera um transtorno. Vai gerar uma disputa, vai gerar um conflito. O que está tentando ocupar um lugar que não é dele vai sentir um peso que ele não está preparado para carregar, né? Então, isso gera consequências sistêmicas também. A terceira lei sistêmica é o equilíbrio entre o dar e o receber nos relacionamentos. Então, todo relacionamento precisa ter um equilíbrio. Ele se desequilibra momentaneamente quando alguém dá algo ao outro, né? Tomamos como exemplo o casal. Um faz algo de bom ao outro, e aí ele se torna credor, ele se sente assim, ele se sente bem porque ele deu algo. Se o outro não retribuir, o relacionamento não pode prosperar. Ele só prospera se tiver um equilíbrio, né? E mesmo os conflitos, eles podem nos servir de sinalizadores do que precisa ser equilibrado. Então, quando aparece um conflito para um operador do direito, temos aí um sinal. Opa, tem alguma coisa que precisa ser equilibrada. O que é que precisa ser equilibrado, né? Muitas vezes as aparências enganam. Não é o que parece. Às vezes a pessoa que reclama é justamente a devedora e que não suporta o peso. Por quê? Porque aquele que deu não respeitou o equilíbrio e deu algo que não poderia ser retribuído, ou está cobrando algo que não poderia ser retribuído. E aí, quando aparentemente não tem solução, aí o equilíbrio é outro. Porque conforme essa lei da hierarquia, nós vemos também que entre pais e filhos, por exemplo, o equilíbrio entre pais e filhos não é o mesmo que entre um marido e uma mulher. Os pais dão e os filhos recebem. Não tem mão dupla nessa lei básica da natureza. Então, os filhos que querem retribuir aos pais, ou ser do mesmo tamanho que os pais, né? Falando em nível anímico, os filhos não podem ser maiores do que os pais, ou querer corrigir os pais, ou querer consertar o que os pais fizeram. Isso não cabe aos filhos. Isso é desperdício. Os filhos vão fracassar. Vão enfraquecer os pais, vão enfraquecer a si mesmos e vão fracassar na sua tentativa de ajudar os outros. E é isso que move muitos filhos para querer ajudar os outros. É a sensação de que, poxa, meus pais fizeram tanta burrada na vida que eu vou lutar contra isso. Olha só, na alma dele ele está lutando contra os pais. Então, uma postura que não traz sucesso. Ele vai lutar, mas não vai ser bem recebido. Assim como um filho que chega para os pais e fica criticando, e fica julgando os pais. Não tem como dar certo. Os pais não se corrigem por uma atitude dos filhos assim. O que o filho pode fazer na condição de filho? Ele pode reconhecer o que recebeu dos pais, foi isso que ele recebeu, e a partir daí assumir, tomar para si a responsabilidade de seguir adiante e transmitir o que ele puder para os próprios filhos. O filho que está olhando para os pais, julgando os pais, criticando os pais, condenando os pais, ele está de costas para o futuro. Ele está de frente para o passado. A sua força, a sua motivação está voltada para julgar o que já foi, sobre o qual ele não tem nenhum controle, nenhum poder. E aí, quando ele tem seus próprios filhos, seu próprio relacionamento de casal, os filhos esperam dele que ele seja um pai para os filhos. Mas o pai está de costas, porque está reclamando dos próprios pais. Então ele permanece numa posição infantil. É uma posição de criança, ele cresce e não se desenvolve. E não está disponível para olhar para os próprios filhos. E assim a dinâmica se repete, de geração em geração. Filhos reclamando dos pais e não estando ocupando o seu próprio lugar. De filhos dos seus próprios pais e de pais dos seus filhos. E é daí que as dinâmicas se repetem. Filhos rejeitam os pais e repetem a mesma dinâmica dos pais inconscientemente. Posso dar alguns exemplos disso aí, né? Alguém que sofreu por conta da violência dos seus pais. Aí a pessoa se revolta porque o pai abandonou e cometeu algum crime, e era agressivo, e aí o filho cresce assim com uma revolta, uma dor por ter perdido o pai, porque
não teve o pai, viu a mãe chorando e reclamando do pai, é o filho, eu não tenho pai, meu pai não presta, eu não tenho pai. Olha, só o próprio sentimento, só de demonstrar com o corpo essa atitude, esse sentimento, olha, já fecha os punhos, né? Eu não tenho pai, eu nunca vou ser um pai como ele. Já está sendo. De negar, de se revoltar, ele já é como pai. E a gente observa, através das constelações, essa tendência em diversas situações. Assim, por exemplo, uma situação de violência doméstica, né? A mãe apanhava do marido. Essa mãe tem uma filha. Essa filha observa aquilo, sofre com aquilo, rejeita o pai e julga a mãe, porque fala, minha mãe é uma fraca, eu nunca vou deixar isso acontecer, é um absurdo isso acontecer. Então ela está julgando tanto o pai quanto a mãe. Ela não tem tamanho e visão para perceber o que realmente acontece entre os pais. Existem outras dinâmicas. Tanto o pai quanto a mãe também estão seguindo, também estão honrando os seus antepassados. Como é que o filho... como é que se dá isso que o Bert Hellinger denomina de amor cego? Os filhos amam tanto os seus pais que eles procuram colocar em ordem aquilo que não foi colocado. Eles procuram honrar aquele que foi excluído. Então eles se colocam no lugar daquele excluído. Quando ninguém mais quer reconhecer a importância de um excluído, o filho reconhece, ele faz isso pelos pais. E essa exclusão não é assim, não cabe também julgar quem fez a exclusão, porque normalmente a exclusão se dá por uma dor, por uma falta de força de lidar com a situação como ela foi, um assassinato, uma morte precoce, uma adoção, alguém que teve que ser retirado da sua família de origem. Sim, nós fazemos essas coisas para resguardar a integridade física das crianças, a gente encaminha para adoção, família substituta, mas no coração dela, independentemente de qualquer outra coisa, o que ela queria era estar com a sua família de origem. Se nós não reconhecemos essa dor dela, e esse vínculo profundo dela, ela se revolta, e a adoção pode fracassar. Se os pais adotivos, então, excluir os pais biológicos, negando a importância deles, e fala, não, seus pais biológicos não existem, eles abandonaram vocês, nós é que somos seus pais agora. Aí o filho sente que tem alguma coisa errada, tem algo essencial em sua vida que está sendo excluída. E aí ele não se sente amado verdadeiramente. E aí se dá aquela situação, como nós vemos com alguma frequência nas adoções, né? Que os pais não entendem, os adotantes não entendem. Por que ele age assim, se a gente dá tudo para ele, a gente fez tudo para ele, ele age assim? Porque ele não se sente respeitado em ser como é, tendo a origem que tem, tendo a história que tem. Então o direito sistêmico propõe até um novo conceito sobre o que é a dignidade da pessoa humana, que é ser exatamente como é ter a história que tem. A dignidade está em sermos quem nós somos, não em ser diferente do que nós somos. Isso acalma, isso tranquiliza, isso pacifica. Então, quando eu tive contato com as constelações, como uma forma de terapia em grupo, me chamou a atenção a existência dessas ordens e como elas são soberanas, mesmo em relação às leis com as quais nós lidamos, que nós usamos de referência na nossa atuação. Então, nós estamos falando de leis, né? As pessoas me perguntam, puxa, mas como é que você teve essa ideia de aplicar isso no direito? E eu penso assim, poxa, como é que não tiveram essa ideia antes? Porque nós estamos falando de ordem. De que trata o direito? O que é o direito? A não ser uma ciência que busca organizar as relações, pacificar as relações, né? É uma ordem. Nós buscamos a ordem na sociedade, a ordem nos relacionamentos. E as constelações trazem exatamente isso. Então, nós temos que considerar a existência dessas leis sistêmicas. Aí que surgiu a ideia do direito sistêmico. Vamos fazer essa relação, vamos olhar para o direito à luz das leis sistêmicas descobertas por Bert Hellinger. Então, isso vai além de usar as constelações como uma técnica, né? Eu tenho até um cuidado com uma tendência das pessoas quererem usar ferramentas. Não tem nada contra ferramentas são maravilhosas, elas nos servem, né? Mas se algo é visto como uma ferramenta,
A visão é de que eu posso usar conforme a minha conveniência. Ah, aqui eu vou usar essa ferramenta, isso é prático para ela me atender nesse caso específico. E com o direito sistêmico, eu vejo que é diferente, porque é algo maior do que uma ferramenta. Se nós não seguirmos essas leis, se nós não conhecermos e nos deixarmos guiar pelas leis, quer dizer, eu que sou ferramenta, porque são as leis aqui que estão me guiando, aí eu posso atuar de forma harmônica e promover a harmonia ao meu redor. Então, eu ressalto essa importância, né, de não ser apenas uma ferramenta, é um campo de conhecimento, é uma ciência dos relacionamentos. Então, quando eu me tornei juiz, me vi numa situação de pouca estrutura material e pessoal, né, 5.000 processos numa comarca do interior, uma demanda invencível. Não tinha como vencer essa quantidade de processos pelos meios tradicionais. Era impossível. Eu vejo que, de maneira geral, a situação do Brasil é essa, no judiciário, né? Tanto na segurança pública quanto na justiça, essa é a situação. Não adianta a gente querer instruir todos os processos um a um e tal, porque enquanto você resolver um conflito, já apareceram outros 3. Né? Não, é impossível. Daí essa necessidade, né? Daí que nos vemos numa crise imensa e numa necessidade de uma outra visão, uma nova forma de trabalhar com os conflitos, esse novo paradigma que é a consensualidade, a postura consensual. Por algum tempo eu achei que o Ministério Público demoraria mais para abraçar as constelações. Eu achei que tudo isso fosse demorar muito mais, né? Eu comecei pequenininho lá na minha comarca, com os meus processos, com a comunidade, convidando algumas dezenas de partes envolvidas em processos com o mesmo tema. Então, questões de divórcio, de alimentos, reúno, faço isso até hoje, mensalmente, né? Reúno as pessoas no salão do júri e faço uma palestra explicando como que ocorrem esses vínculos sistêmicos, por onde que acontece das pessoas estabelecerem relações desequilibradas, né? As origens e as consequências e como lidar com isso, como é que ficam os filhos nessa situação. Faço uma meditação, existem meditações, existem exercícios que, em alguma oportunidade que tivermos mais tempo, a gente pode fazer isso na prática, né? Talvez aqui dê tempo de a gente fazer alguma coisa, mas das pessoas se colocarem nesse campo fenomenológico para sentir na própria alma o que acontece quando existe um conflito numa família. E que tipo de postura aumenta o conflito, que tipo de postura reduz o conflito, aumenta a aproximação, reconcilia, integra, como é que os filhos lidam. Olha que impressionante. Uma disputa pela guarda, né? Como existe essa lei do pertencimento, qualquer um que for excluído gera desarmonia. O filho sente tudo isso, porque o filho ele contém em sua alma o pai e a mãe, na íntegra. O filho ele é resultado do pai e da mãe, assim como eles são. Não é o pai e a mãe fictícios, imaginários, como deveria ser, é como é mesmo. Esse é o filho. Então ele se sente tranquilo quando isso é visto como bom. Só que diante da lei, alguém que comete um crime não é visto como bom. A prática dele pode ter sido desarmônica, pode ter sido grave, inclusive, trágica, e exigir medidas rigorosas, né, em face da sociedade, mas, como pai, perante o filho, se o pai não for considerado bom, o filho também não vai se considerar bom, e vai agir de acordo com isso, e vai procurar honrar aquele que foi excluído, né? Então, o pai e a mãe estão disputando pela guarda do filho. Na postura adversarial, o pai quer ganhar a ação, é orientado pelo advogado a falar tudo o que puder de erros que a mãe tem, todos os problemas, todos os motivos para a mãe ser considerada má, ser considerada ruim, para não ter direito ao filho, ele ganhar a ação, né? Porque é um que vai ganhar, e a mãe da mesma forma, é orientada, se coloca do outro lado da mesa, para ficar provando que o pai é mau. E o filho, imagina, vamos fazer esse exercício de se colocar no lugar do filho, se imaginar diante do pai e da mãe, vamos fechar os olhos, fazer esse exercício assim, procurar se conectar com o próprio campo, porque essa é uma dinâmica que, em algum grau, acontece em qualquer família. Não é só com a família que se divorcia. As famílias que ficam juntas também têm essa dinâmica, em algum grau.
Então a gente se identifica. Então, quem puder, feche os olhos. Se imagina diante do seu pai e da sua mãe. Imagina o seu pai olhando para sua mãe e falando: você não merece fazer parte. Você não presta. E aí a mãe olhando para o pai, falando: você é um irresponsável. Você não. E aí se imagina como filho, a mãe olhando para você e falando: o seu pai é ruim. Não seja como seu pai. Não olhe para o seu pai. E aí o pai olha para você e fala: você é só meu. Não receba o que vem da sua mãe, da família dela. Só a minha que é boa. Como é que você se sente na sua alma? Precisaria nem falar. Cada um está sentindo. Na constelação, a gente coloca representantes para esses membros da família. Invariavelmente, o filho, ou ele se coloca entre os dois pais, sofrendo, chorando, querendo juntar os dois, e os dois se separando, então ele se sente assim, como se o filho arrebentasse por dentro, né? Porque ele se sente, ele quer juntar, porque no coração dele eles estão juntos, isso está sendo negado para ele, né? Ou o filho não suporta, e quando o pai fala: a sua mãe é má, o filho fala: eu sou mau. A mãe fala: o seu pai não presta, o filho fala: eu não presto. Cada um que fala: você não pode pertencer, o filho sente: eu não posso pertencer. E ele vai se distanciando. Ele se afasta dos pais. Porque ele se sente negado naquela família. E aí ele se exclui. Só que existe um desejo primordial de todo ser humano de inclusão. Nós precisamos pertencer, fazer parte. Então ele vai buscar pertencer. Junto com quem? Junto com os excluídos. E aí entra o papel das quadrilhas, por exemplo. Né? Existem organizações hoje que dão lugar para os excluídos. Lá eles se sentem incluídos. Olha só a situação. Né? Como é que nós vamos lidar com isso? Será, o que cabe ao profissional do direito? Nós estamos a serviço de algum sistema, das pessoas a quem nós estamos, com quem nós estamos lidando. Né? Nós podemos estar a serviço dessa exclusão mútua e da perpetuação dessa dinâmica, porque o filho que se exclui dessa forma, ele vai, conscientemente, ele sabe direitinho explicar por que o pai é ruim e por que a mãe é ruim. Ele sabe, a gente pode até ouvir no processo, né? Ele dá um depoimento, ele sabe explicar, parece consciente, ele está consciente nesse nível, mas existe um nível inconsciente onde ele vai procurar honrar esses que foram excluídos, e vai honrar repetindo a situação, com revolta, estabelecendo relacionamentos doentios, de apego. Essa filha que teve o pai negado por violência doméstica, ela muito provavelmente vai encontrar um homem, inconscientemente, vai se apaixonar por um homem que a trate do mesmo jeito que o pai tratava a mãe. Tudo que ela negou tende a se repetir na vida dela. Teve um caso de violência doméstica, vamos contar um caso, espero que estejamos em tempo. Mas era uma moça que teve um noivo, e aí o noivo se tornou violento, e ela quis terminar o noivado, e ele perseguia ela, e ameaçava, e dizia que ia matar, que se ela não fosse dele, ela não seria de mais ninguém. Né? Passou a perseguir. E aí já tinha Lei Maria da Penha, já tinha liminar, e ele continuava perseguindo ela. Né? Ela veio para uma constelação. Aí na constelação que se mostrou, coloquei um representante para ele e um representante para ela. Ele se agarrava nela, assim, de uma forma tão desesperada, que parecia uma criança carente, assim, se agarrava, ele não podia largar ela. Olha só, o que uma pessoa, numa situação dessa, fala, o agressor? Né? Eu não vivo sem você. Quando a pessoa quer terminar o relacionamento, a pessoa fala: eu não vivo sem você. É uma postura de dependência. O que é isso, senão uma criança pequena, que depende da própria mãe? Isso não é um relacionamento de casal. Então, emocionalmente,
Esse cara era uma criança carente. E aí eu coloquei uma representante para a mãe dele. Vamos ver o que acontece se colocar uma representante para a mãe dele. Na hora, o representante dele largou a mulher que ele estava agarrando com agressividade. Aí ele largou, caiu no choro, começou a chorar copiosamente e foi até a mãe, se agarrou nela assim, mamãe, mamãe, mamãe. Aí eu perguntei para a moça, o que aconteceu com a mãe dele? Ela falou, ele perdeu a mãe com 2 anos de idade. Então, tá aí a origem. Lei Maria da Penha tem seu lugar? Eu vejo que sim, né? Existem medidas paliativas, existem emergências, existem situações em que cabe a nós buscar resguardar a integridade das pessoas para que possa haver um tratamento adequado. Mas não é a medida paliativa o tratamento em si adequado. Isso é uma situação emergencial. Mas o que iria acontecer se não dessemos um tratamento adequado nesse caso? O rapaz ia encontrar outra vítima. Simples assim. É o que acontece com o nosso sistema penal atual. É assim. Né? O que adianta um divórcio conflituoso, que as pessoas passam 10 anos brigando por conta de alimentos, por causa de guarda, depois entre novos relacionamentos vão ter novos conflitos. Se a gente tiver a visão transgeracional, que hoje nós temos com as constelações, nós sabemos que os filhos vão repetir a mesma dinâmica. Então, gente, espera aí. Temos que olhar para isso. É necessário mesmo a gente compreender esse campo maior, como é que isso acontece, para a gente poder lidar com essa realidade, porque não dá mais certo ficar resolvendo de forma molecular, né? Cada processo como se fosse apenas um processo. A gente já viu o resultado. Nessa mesma constelação, aí eu coloquei os pais dessa moça. E a mãe tinha em relação ao pai a mesma postura, uma postura de desprezo. E a filha desprezava o pai também. Olha só que coisa, né? Como que as pessoas se encontram. Existe uma ressonância, né? Existe uma ressonância, além dos julgamentos que a gente faz superficialmente sobre agressores, sobre vítimas, sobre quem é bom, quem é mau, quem é certo, quem é errado. Além disso, existe algo mais profundo, existe algo maior, que faz com que as pessoas não se encontrem por acaso. Então, uma mulher que rejeitou o próprio pai, cujos pais tiveram conflito, ela tinha uma postura de desprezo em relação ao pai. E ela encontrou um homem que ela mesma desprezava, e o homem se apegava a ela, porque perdeu a mãe cedo, né? Então, isso é um exemplo de movimentos que acontecem na constelação. Voltando agora ao exercício que estávamos fazendo, né? Do filho e os pais brigando. Vamos mais uma vez fechar os olhos? Os pais brigando, se excluindo mutuamente. Você, o filho, se sente perdido, oprimido, sem saber o que fazer. Agora, seu pai olha para você e fala: meu filho, eu amei muito a sua mãe. Eu tive dificuldades com ela, mas isso não tem nada a ver com você. Você é o resultado de algo bom que eu tive com ela. O que acontece com você? De olhar para essa frase. Como você sente isso? Quando nós falamos do fenomenológico, o que isso acontece com o seu corpo? Isso te traz alguma respiração? Alguma sensação? E aí a mãe olha para você, ou você olha a sua mãe olhando para o seu pai, e ela falando para ele: doeu muito para mim, foi muito difícil, eu não queria que tivesse terminado assim, eu sinto muito. O que você sente com essa frase? E se o pai olha para ela e responde para ela: eu sinto muito, foi difícil para mim também.
Vocês percebem o alívio que isso traz? Quando a gente faz esse mesmo movimento que nós estamos fazendo agora com uma visualização, com a imaginação, a gente faz isso com representantes. E aí fica nítido, assim, desmancha-se a raiva. E aí os pais podem dizer um para o outro: eu assumo a minha parte pelo que não deu certo, e deixo a sua com você. Isso traz um alívio para os dois, né? E o filho, então, começa a se sentir mais à vontade para estar mais próximo dos pais. Ele não se sente mais responsável por deixar os pais juntos. Os pais podem olhar para o filho e dizer: você é só o nosso filho. Você é o que deu certo entre nós. Deixa que os problemas nós resolvemos. Você é só o filho. Por favor, não se meta nisso. Isso liberta o filho. O filho agora ele pode ir para a escola e estudar. Pode prestar atenção na aula. Ele não fica assim com o coração todo confuso de quem sou eu, a quem que eu pertenço, onde é que está meu pai. Ele fica preocupado com o pai e com a mãe. Se um está processando o outro, se um quer prender o outro. Isso pesa para o filho. O filho precisa ficar fora disso. E aí, consequências no direito sistêmico, na prática. O que isso significa? Né? Eu vejo que além de uma postura, a postura é o principal. É termos isso em cada um de nós. Quando a gente vai lidar com as questões, quando a gente vai trabalhar com outras pessoas. Né? Tendo isso em nós, primeiro, a gente trata isso na nossa própria vida, nossos próprios relacionamentos. A gente tendo consciência, enxergando o que significa cada tipo de postura dentro da família, né? O peso que tem uma criança que foi excluída, por exemplo, um aborto, uma morte. Né? O aborto tem um peso numa família. E isso tem uma influência também, quando se tornar mais popular no meio jurídico, essas leis sistêmicas e a prática das constelações, isso vai ficar bem claro. Para quem já vivenciou isso numa constelação, não resta a menor sombra de dúvida. O peso que tem um aborto numa família. Né? Com todo respeito aos movimentos que tentam banalizá-lo, né? Como se fosse algo assim de mera conveniência, mas a gente vê claramente que não é. Isso está por trás de consequências terríveis que nós observamos atualmente. Por exemplo, o suicídio entre adolescentes está relacionado com abortos, com exclusões. O adolescente não sabe lidar com o sentimento que ele tem na sua alma de querer seguir alguém que foi excluído, de querer seguir o mesmo destino, de olhar para um irmão, para um antepassado e dizer: você não teve direito de viver, eu também não tenho, eu quero estar com você. Existe uma dinâmica profunda na alma das pessoas que gera consequências. Então, no tratamento jurídico que a gente vai dar para as questões, isso precisa ser considerado. Afinal, nós estamos a serviços de quê, né? Porque tudo que a gente fizer de forma mecânica, simplesmente aplicando a lei da forma mais prática, no momento, isso aí vai ser substituído por computadores. Quem se sente mais acomodado na prática tradicional, vai ficar para trás. Não vai mais ter lugar para os seres humanos tratarem dessas questões mecânicas, atuarem de forma mecânica. Tudo que é mecânico, tudo que é automático, vai ser feito por robôs. Isso já está acontecendo. Não é só no direito, não, é em todas as áreas. A sociedade está vivendo uma transformação profunda. Então, o direito, segundo os futurólogos, o direito vai continuar existindo, né? Vai continuar tendo lugar para os operadores do direito. É uma das carreiras que vai subsistir. Tem outras que não vão subsistir. Nós ainda temos algum tempo nessas nossas carreiras jurídicas, mas vai se transformar. É ilusão achar que vai continuar sendo do mesmo jeito que era. Vai se transformar. Em que sentido? Nós temos que ser humanos. Só o que é estritamente humano é que vai continuar sendo feito por humanos. O que não é humano pode ser substituído. Então, quem quer ter futuro nessa área, precisa viver, precisa sentir o que é ser humano, né? Se conectar com o ser humano. Não é algo mecânico.
não é aplicação, uma mera aplicação da lei ao fato concreto, assim, friamente. A gente precisa observar quais os impactos disso nos seres humanos à nossa volta. Né? Assim nós temos futuro, assim nós podemos estar a serviço da comunidade, a serviço do sistema jurídico, do sistema social como um todo. Então, quanto tempo ainda temos? Já? 5 minutos. Pois bem, então tem essa nova visão da dignidade da pessoa humana, né? Tem a nova visão, segundo as leis sistêmicas, que cabimento que tem, por exemplo, um filho ser parte num processo de alimentos contra o pai. Será que é adequado isso? Ou será que está na hora da gente considerar a revisão dessa lei? Né? Será que assunto de adultos é mais adequado que seja o guardião, o responsável pelo sustento da criança, é que tem a legitimidade para processar quem tem o dever de sustento, o pai, a mãe, os avós, e deixa a criança fora disso. Né? Isso fica mais leve, porque eu já peguei alguns casos de pessoa cobrando dívida de alimentos, executando uma dívida de alimentos, em nome próprio, porque ela atinge os 18 anos. Outro dia apareceu uma menina de 25 anos, menina, olha, 25 anos, já tem idade para assumir, né? Se ela quer crescer, então se nós queremos que ela cresça, a gente precisa olhar para ela como uma pessoa adulta, responsável pela sua própria vida, pelo seu próprio destino. E aí ela estava cobrando alimentos que o pai ficou devendo durante 10 anos. Quer dizer, ela estava buscando preencher um vazio, uma mágoa, uma insatisfação com o pai, com 25 anos de idade, cobrando, né, querendo que o pai fosse preso por estar devendo alimentos. É uma coisa, e isso não tem como isso fazer bem para ninguém, não tem como isso ser positivo. Né? Outro exemplo, que também tem a ver com o respeito a essa lei sistêmica, né, dos pais e dos filhos. O filho cobrar uma indenização por abandono afetivo. Nós percebemos que os filhos agem em lealdade ao pai e à mãe. Quase tudo na vida do filho é movido por essa lealdade. Né? E às vezes o filho fala para a mãe, o filho vê que a mãe não quer assumir o peso de uma determinada situação, e o filho diz para ela, inconscientemente, é claro, de forma cega, mas ele diz: mamãe, eu faço isso por você. Eu me sacrifico por você. O filho faz isso por amor. E assim, ele sacrifica a sua própria relação com o pai. E processa o pai. Ele faz isso em nome da mãe, não é em nome próprio. Porque em nome próprio, ele tem que construir o seu próprio futuro. A vida depende dele mesmo. Né? Mas ele processa o pai, ele toma a mágoa da mãe para si. É claro que ele também sente. Né? Ele também teve a sua vivência. Só que os pais são determinantes em como os filhos vão agir, vão lidar com as situações de carência, com as situações difíceis da vida. Porque a mesma pessoa pode passar uma situação difícil e passar a vida sendo vítima, e reclamando de tudo e de todos, e acusando a tudo e a todos. E essa mesma pessoa pode ter passado essa mesma outra pessoa, passa pela mesma situação e reconhece que aquilo foi importante para o seu crescimento, e que sua vida foi assim, que ela tem que aprender a lidar com essas situações, e toma isso como uma missão de vida, e cresce, se forma, e luta para melhorar a condição sua e de outras pessoas. Né? Esses vínculos sistêmicos, eles vão atuar de um jeito ou de outro. O que um facilitador pode fazer? Esse facilitador pode ser um terapeuta, pode ser um promotor, pode ser um mediador, pode ser um juiz, um advogado, pode ser um facilitador do olhar. Vamos olhar o que está desequilibrado, onde é que se busca o equilíbrio, o que o cliente, o jurisdicionado pode fazer para ser mais feliz, para se pacificar em relação a essa situação, né? O que depende dele? E aí, honrar o que precisar ser honrado, dar um lugar para quem precisar ser incluído, reconhecer o lugar de cada um, e isso gera uma liberação. Né? Isso não impede outras práticas mais tradicionais, como até mesmo uma prática punitiva. Isso não impede. Porque o fato das pessoas serem condicionadas sistemicamente não reduz a sua responsabilidade pelos seus próprios atos. Uma coisa é o filho e nós compreendermos que existem dinâmicas ocultas, secretas, por trás de atitudes aparentemente incompreensíveis. Isso aumenta a nossa compreensão de como lidar.
né? Aumenta a compreensão do filho de como se libertar disso, de como acolher e se libertar. Mas isso não alivia a responsabilidade da pessoa. Então, ela precisa responder pelos seus atos. Agora, como é que ela vai responder? Dependendo de como se aplicar uma punição, ela vai responder de uma forma cega e vai manter a dinâmica cega que gerou a sua atitude antissocial, né? Ou então, ela pode responder pelos seus atos de uma forma clara, olhando para a sua responsabilidade, olhando para o seu passado, o que a moveu a cometer esse ato, né? Qual o resultado, quais os impactos disso para o futuro, quais os impactos na vítima. Ela percebe, puxa, eu projetei na vítima, eu olhei para uma pessoa que não tinha nada a ver com a história e reproduzi um comportamento que era do meu pai, do meu tio, do meu avô, da minha mãe. Eu me confundi, eu estava confuso, porque meus pais viviam brigando, porque meu irmão foi assassinado, eu tinha ele no coração, e eu acabei repetindo, fazendo a mesma coisa que o assassino fez. Me tornei um deles. As pessoas se reconhecem, e aí se tranquilizam. E a própria aplicação de uma medida punitiva pode se mostrar muito mais reparadora, muito mais eficaz. Então, depois dessa mesa aqui, virá uma sobre justiça restaurativa, né? Que eu vejo que é um movimento muito semelhante, o movimento da JR. Eu sou fã da justiça restaurativa. Eu vejo que o direito sistêmico tem uma origem distinta, né? A base é um pouquinho diferente, mas nós estamos olhando para o mesmo lugar. E eu vejo que são complementares, apesar de saber que existem algumas resistências, principalmente pelos precursores, né? Que querem preservar as raízes, para não confundir cada um no seu lugar. Tá certo, cada um no seu lugar, mas eu vejo que é possível uma harmonia e uma sincronicidade, uma complementaridade muito importante entre essas novas práticas que estão surgindo e que, graças a vocês que organizaram esse evento e outros que estão acontecendo, tá ganhando força, ganhando corpo no Brasil. Então, um ponto em que eu discordo do que foi falado aqui na abertura, foi falado muita coisa bonita, mas um ponto que eu discordo é quando disse que o Brasil está atrasado. E quando eu vejo isso aqui, eu não vejo que o Brasil esteja atrasado. Vejo que o Brasil se meteu numa crise que não é qualquer país, não, né? Ser brasileiro é uma grande honra estar no meio de uma crise dessas, assim, sui generis, né? Não é qualquer país. Mas isso nos dá também a condição, pela necessidade, né, de olhar para isso com uma profundidade que não é em qualquer país que se olha, de desenvolver essas abordagens no âmbito oficial, no âmbito judiciário, como nós estamos fazendo isso no Brasil, e não é em qualquer país que se faz. Então, existe um outro lado nessa história, no qual nós somos referência. Nós somos referência em justiça restaurativa, em nível mundial, e referência no direito sistêmico em nível mundial também. Isso é uma grande honra. Para mim, isso é uma grande honra e me dá uma grande esperança. Então, por enquanto é isso. Vamos em frente. Muito obrigado a todos. Antes de iniciar o debate, gostaríamos de destacar aqui a presença da doutora Aline Nicodemos, representando a Uninassal, Centro Universitário Maurício de Nassau, e também o professor Marcelo Labanca, coordenador do programa de pós-graduação do curso de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Destacar que cada debatedora terá 10 minutos para sua exposição e, em seguida, as perguntas vão dar o tempo de 20 minutos, que devem ser encaminhadas por escrito para a mesa. Nosso pessoal de apoio está recolhendo, é só sinalizar a pergunta por escrito, e aí nós chegamos e encaminhamos à mesa sob a coordenação do Dr. Lauro Machado. Bom, queria parabenizar o Dr. Sami pela palestra. Acho que eu posso dizer uma palavra que exemplifica a palestra, é provocativa, né? Acho que mexe com todo o sistema de aquilo que nós falamos aqui no início, que tanto o Ministério Público como o Judiciário, enfrentando uma nova forma, tem uma nova forma de atuação. Um colega do Ministério Público de São Paulo fala que nós que estamos hoje presenciando essa revolução de comportamento
né, da forma de atuação do Ministério Público Judiciário, somos uma geração de jardineiros, né? Então a gente está plantando, e esse evento aqui é um exemplo disso, todos aqueles que se preocupam com essa área, para, no futuro, o Ministério Público e o Judiciário, com certeza, vão colher frutos, superando essa questão do formalismo e vendo, de fato, focando na pessoa. Parabéns, realmente é muito interessante a abordagem feita na palestra. Eu queria dar início ao debate, passando a palavra aqui à doutora Raíssa, né, que representa aqui a Uninasal, para as suas considerações. Obrigada, boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para estar participando desse evento, na pessoa do Fabiano Saraiva, parabenizar o Dr. Samir pela excelente palestra e dizer que eu fico muito triste quando eu vim a descobrir a constelação familiar após a minha graduação. Eu só vim ter contato com o que era a constelação familiar depois que eu havia me graduado. Porque, durante a minha graduação, a gente tinha um estágio obrigatório no escritório modelo e nós fazíamos tentativas de conciliação e mediação. E, posteriormente, quando eu vim descobrir o que era a constelação familiar, eu percebi que diversas situações que eu tive contato ao longo daquele estágio poderiam ter sido solucionadas passando por essa questão. Antes de eu fazer as minhas considerações mais específicas sobre esse tema, uma coisa que eu sempre chamo a atenção, principalmente nas minhas aulas de Direito de Família, é que a disciplina Direito de Família é uma disciplina muito tranquila de se trabalhar na teoria, mas é uma disciplina muito difícil de você trabalhar na prática. Eu sempre digo aos meus alunos, quando a gente está advogando e você está na área civil, se você tem um cliente brigando com um banco, ele quer receber a indenização dele, acabou aquele processo, ele geralmente vai para casa e aquilo acabou. Quando você está na área de família, especificamente, o inimigo que está do outro lado, na verdade, é um familiar. É uma pessoa que você tem laços, já existiam esses laços antes do processo, e esses laços vão continuar existindo posteriormente àquela lide, àquele processo. E aí, quando você começa a atuar nessa área, você percebe que nada é o que parece ser. Por trás de toda declaração, por trás de todo posicionamento, sempre existe algum sentimento, existe alguma coisa oculta que geralmente as partes não trazem. E eu digo, se você vai atuar nessa área, a primeira coisa que você vai ter que ter é um pouquinho de paciência, um pouquinho de sensibilidade e lembrar que você está lidando com vidas. Eu já vi várias pessoas, alunos que dizem assim, eu escolhi o direito porque eu não gosto de trabalhar com pessoas. Eu faço, como você não está trabalhando com pessoas? Não, eu vou trabalhar com processo. E aquele processo não representa uma pessoa, não representa uma vida, por mais que você não esteja vendo quem é aquela pessoa, mas ali por trás existe uma vida e existe uma pessoa. Então, o operador do direito trabalha com pessoas, trabalha com vidas. Uma grande característica que eu percebo, na grande maioria dos alunos, é um aspecto muito tradicionalista. Então, hoje, na docência, nós somos muito estimulados a adotar as chamadas metodologias ativas, tentar buscar trazer novas formas de conhecimento que não seja apenas as palestras, né? Que muitas vezes as nossas aulas se tornam monólogos porque os alunos não participam e aí a gente sabe que depois de um período só ouvindo, a gente começa a abstrair e ele não está ouvindo mais nada do que a gente está falando. E aí tem alguns alunos que sempre sentem uma resistência, porque vem com um desmérito tudo que não é tradicional. E aí vem com uma certa desconfiança. Quando eu comecei, ainda na graduação, a estudar os métodos de soluções consensuais, eu percebi de muitos colegas essa mesma descrença. E acaba se transferindo essa descrença nas resoluções consensuais de conflitos para o restante da sociedade. Então, eu já vi pessoas que acreditam que, se elas aceitarem fazer uma conciliação, elas estão demonstrando fraqueza,
porque elas estão abrindo mão, então, na verdade, elas estariam perdendo. Quando a gente tem que mostrar, não, se você está fazendo a conciliação, você não está perdendo, você está ganhando. Então, acho que a primeira dificuldade que a gente vai ter, enquanto operadores do direito, enquanto sociedade, é essa mudança de pensamento, essa mudança de postura, deixar esse posicionamento litigante e passar a entender que o vitorioso não é aquele que teve apenas o seu processo julgado procedente, mas o vitorioso é aquele que vai sair daquele processo tranquilo. Você muitas vezes consegue uma sentença favorável, mas o seu cliente continua com inquietação, continua insatisfeito. Então, que vitória é essa, se essa pessoa continua com essa insatisfação? O que é que está por trás dessa situação? Aí, eu lembro, quando eu estava na minha época lá do escritório modelo, um dos casos que chegou até mim não era um caso de direito de família, mas era um caso que envolviam irmãos. Eram irmãos que tinham a residência todos muito próximos, porque era um terreno que tinha sido da família, e aí eles construíram sua moradia. E um dos irmãos acionou lá a gente, buscou esse auxílio jurídico, porque os outros tinham passado um cano externo, e aí estaria passando pela residência dele, ele não tinha dado aquela autorização. E eu disse assim, meu Deus, eu não estou acreditando que eles estão brigando por esse cano. E aí a gente tinha que marcar essa conciliação. Quando a gente começou a audiência de conciliação, o que foi nítido para mim é que eles estavam brigando por tudo, menos pelo cano. Eles não estavam ali brigando pelo cano que estava passando. O que eu percebi na época é que, na verdade, o autor da ação, ele se sentia excluído pelos irmãos por uma questão de escolha não, né, por uma questão de sexualidade. Ele tinha uma sexualidade que os irmãos não aceitavam. E ali eu percebia aquela briga pelo cano como uma forma até de ter um momento com os irmãos, já que ele não participava da vida dos irmãos, apesar de serem vizinhos. E aí foi um processo que, infelizmente, a gente não conseguiu fazer conciliação. Eu acho que se talvez a gente tivesse o conhecimento do que era a constelação familiar, a gente teria conseguido solucionar aquela situação, mas, infelizmente, esse conhecimento chegou um pouquinho tarde para aquela demanda específica. Uma outra dificuldade que eu vejo é que, além dessa descrença em relação aos métodos de autocomposição, conciliação, mediação, eu vejo que existe também uma certa resistência a tudo que é terapêutico. Então, quando você fala com pessoas sobre terapias, sobre buscar ajuda ao psicólogo, um psiquiatra, as pessoas tendem a ter uma resistência e já perguntam assim, você está me chamando de doido? Você está falando que eu tenho um problema? Eu falo assim, não, calma, problemas todos temos. Não vai ao psicólogo, não vai fazer terapia quem é doido. Vai quem tem problema e quer solucionar esse problema. Mas existe essa dificuldade, essa resistência em aceitar tudo que tira da zona de conforto, todos esses métodos tradicionais. Depois eu gostaria até de saber do Dr. Samir se ele teve essa dificuldade inicial em conseguir implementar esse método da constelação por essa resistência. Eu já conheci o trabalho do senhor e o senhor aplicando numa comarca do interior da Bahia. A gente geralmente tem dificuldade quando está trabalhando na capital, que em tese você está trabalhando com pessoas que, em tese, teriam um nível de instrução maior, por terem graduação, estudo acadêmico, e, mesmo assim, essas pessoas apresentam uma resistência muito grande. Quando a gente parte para o interior, que tem valores ainda mais tradicionais, muitas vezes essas soluções são ainda mais difíceis. Eu concordo aqui com a fala dos colegas, a gente tem que repensar as formas de solucionar o conflito. Quando a gente fala muito em conciliação, mediação, um dos pontos que mais se fala é a questão do tempo. Fala, mas olha, você vai ganhar tempo, faça uma conciliação, porque você vai ter um acordo, então você vai encerrar o seu processo mais rápido. É fato que hoje tempo é algo fundamental, mas eu penso que nós não podemos apenas conciliar em razão do tempo. Quando uma das partes aceita fazer a conciliação porque ela é desestimulada
pelo fator tempo, ela não sente, muitas vezes, que aquela decisão, que aquele acordo foi, de fato, satisfativo. Então, especificamente no direito de família, quando a gente fala na questão da autocomposição, na conciliação, na mediação, uma das últimas coisas que eu toco no assunto é o tempo. A primeira coisa que eu tento falar com as partes, tento falar é sempre essa satisfação. Você quer viver bem? Essa pessoa vai fazer parte da sua vida amanhã, depois. Então, como que você quer manter essa relação? Geralmente, quem diz que quer cortar relações é quem, no fundo, menos quer cortar, mas não consegue trazer essa pessoa para perto. Então, vou encerrar minha fala, agradecendo a participação de todos e parabenizando aqui o doutor pela palestra. Obrigada. Obrigado, doutora Raíssa. Bom, eu vou fazer um ato de delegação aqui, antes de passar a palavra para a doutora Fabiana, que eu tenho um voo agora às 16h30. Então, eu vou transferir a presidência para ela, agradecer mais uma vez a oportunidade e as perguntas. Então, com um prazo de 10 minutos, aí você vai ser a presidente, pode... Muito obrigada. Obrigada. Então, agradecendo, né, aqui a participação do doutor Lauro Machado, nosso conselheiro do CNMP, que é também o presidente da unidade de capacitação nossa, né, no âmbito nacional. E exatamente a respeito disso seriam as minhas primeiras considerações, que seria essa formação do promotor de justiça para esse trabalho com o direito sistêmico, né? A gente ainda tem muita confusão em relação a o que seriam exatamente os métodos adequados de soluções de conflito, o que seriam, né, as constelações familiares e o direito sistêmico. Ainda, só para se ter uma ideia, além de parabenizar a belíssima contribuição que o SAMI traz para a nossa instituição, né, aqui com essa palestra, o que para mim realmente é bem emocionante, né, no sentido de que ele é meu professor de uma pós-graduação de 3 anos no tema Direito Sistêmico, inclusive é o coordenador do curso lá em São Paulo, praticamente uma vez por mês estamos lá fazendo essa interação, e todo esse corpo de conhecimento, diferente do que é naturalmente expressado, não é bem uma terapia, né? Nós temos as constelações familiares, o direito sistêmico, exatamente como uma ciência, né? Que hoje é a ciência Hellinger. E eu, como membro do Ministério Público, eu sinto uma diferença e uma situação em relação ao avanço que tanto o direito sistêmico como as constelações teve no judiciário. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, na primeira turma de formação, foram 4 promotores de justiça, a quem, inclusive, eu saúdo, que temos 2 aqui presentes hoje, doutora Alene e doutor Elpio, que já estou aqui vendo. E nessa segunda turma tem eu e mais 2 promotoras de justiças de São Paulo, apenas no Brasil inteiro. Então, essa dificuldade em haver essa capacitação, essa formação específica no âmbito do Ministério Público, ela traz vamos dizer assim, um caminhar ainda um pouco com muitas resistências a respeito do tema, e por isso essa diferença tão gritante em relação a gente observar que nos tribunais de justiça do Brasil inteiro, nós já temos as constelações familiares sendo utilizadas no NUPEMEC, em vários núcleos específicos para a tratativa desse tipo de temática, o que, obviamente, estimula muito e traz um conhecimento e uma tranquilidade àqueles que vão operar com essa matéria. Porque é uma matéria muito intrigante, é uma matéria que envolve muita filosofia, envolve muita física quântica, envolve muita ciência, muita filosofia
psicologia, são vários campos. Inclusive, uma das minhas perguntas, não vou seguir os 10 minutos exatos que eu teria, vou fazer uma coisa mais interativa aqui, já que o doutor Lauro me permitiu a condução, para que o Sami possa falar aqui para a gente a respeito das bases científicas das constelações familiares, do direito sistêmico, para que nós, como operadores tão pragmáticos e tão mecânicos ainda, possamos ter essa confiança também em relação a que exatamente, de onde vem, quais são as bases dessa ciência chamada Hellinger Science, constelação familiar. Doutor Sami, por favor. Sobre as bases científicas, né? Você já mencionou algumas delas, eu falei dos campos morfogenéticos, mas, em primeiro lugar, eu me identifico muito com a postura do próprio Bert Hellinger, que é a fenomenológica. Então, é uma ciência fenomenológica. É diferente da ciência acadêmica, né? Que parte de uma teoria para testá-la. A ciência fenomenológica, nós observamos o fenômeno que se expressa aqui e agora. Então, a cada momento, a gente observa o que é. Não parte de um padrão. Por isso, não dá para fazer uma cartilha de direito sistêmico. Cada caso é um caso. O trabalho para se aperfeiçoar nas constelações é justamente aprender a observar o campo. Existe um treinamento para isso, né? Que inclui uma postura, de certa forma, meditativa, né? Se conectar com o todo. Existem práticas que auxiliam nisso, mas é não partir de um pressuposto, e sim observar. Se está tudo bem, está tudo bem. Se está em harmonia, está em harmonia. Nisso, uma pergunta que eu olhei assim, como perceber se eu estou querendo interferir na vida do outro? A única pergunta que eu olhei fala exatamente isso, né? Então, é disso que nós estamos falando. Fenomenologicamente, se a sua postura, se a postura de cada um contribui ou não, né? Às vezes, a postura adequada para contribuir com a solução de determinada solução, de uma situação, é um silêncio. Tem horas que uma palavra resolve. Você falar, dissertar sobre um assunto não vai resolver nada, as pessoas não estão prontas para ouvir, não adianta forçar, elas precisam do tempo delas, elas têm outras necessidades, não adianta saber tudo e não saber o momento de aplicar, né? Então, em primeiro lugar, é a base fenomenológica. Bom, quem mais desenvolveu isso aí foi Edmund Husserl, né? Não posso entrar em detalhes, mas ele que tratou, ele que descreveu como é que acontece a fenomenologia, né? na filosofia, na ciência, e o Bert adota essa postura dele. Agora, como acontece, né, das pessoas se conectarem com a pessoa que não é eles e sentirem as mesmas sensações da pessoa que elas estão representando, e esse campo, como é que é isso? Isso aí foi desenvolvido inicialmente na biologia, que é a teoria dos campos mórficos, ou campos morfogenéticos, que é justamente um campo onde, pela conexão entre os seus elementos, existe uma morfogênese comum. Morfo, forma, né? Gênese é origem, então as formas já se originam da mesma forma como já vinha sendo, porque isso faz parte do campo. Então a pessoa nasce num meio em que determinado comportamento é comum, é um padrão, e a pessoa já adota esse padrão. Isso acontece na família, isso acontece em qualquer ambiente onde impere, onde tenha uma força de grupo. Numa organização, por exemplo, num cartório onde a pessoa vai trabalhar. Se a gente vai trabalhar num ambiente onde é todo mundo mal-humorado, a pessoa pode ser a pessoa mais alegre do mundo, vai chegar lá e no segundo dia já vai chegar mal-humorada. É contagiante, né? O bom humor também é contagiante. É assim, a pessoa entra num campo que já tem uma determinada situação, já está tudo desregulado. Se ela não souber olhar para o todo que está ali, ela vai se emaranhar nessas desregulações que já existem, vai ser mais uma. Isso acontece na política, isso acontece nas organizações. A pessoa chega para assumir um lugar de chefia e quer invalidar tudo o que foi feito antes. E quer negar o valor de tudo que foi feito antes. Ela vai ser mais uma, ela vai repetir, a dinâmica se repete.
Não respeitando as ordens. As ordens, elas a valem hierarquia. em qualquer campo, né? Então, campos mórficos é a teoria que explica isso aí. Quem mais desenvolveu essa teoria foi um inglês, um biólogo de nome Rupert Sheldrake, que hoje de manhã tive a notícia que ele vai estar no congresso da Hellinger, lá na Alemanha, que nós vamos estar também. Uma honra, não o conheço ainda pessoalmente, Sheldrake. E existe a física quântica também, que explica essas conexões. Agora, essas são explicações que vieram depois. Sim. O Bert Hellinger partiu da observação mesmo. Agora, o que eu acho interessante é porque, às vezes, eu vejo alguma resistência, principalmente de psicólogos, mas não só. Né? Mas qual a comprovação científica disso? Isso é uma pseudoterapia e tal. Quanto a mim, eu não me incomodo nem um pouquinho com isso. A ciência tem uma característica muito interessante, que é a ciência não se importa com o que acham dela. Ela é. Né? Quem quiser compreender, fazer suas experiências, testar, pode testar. Ela não vai mudar nada, a maneira dela ser, por conta de uma pessoa achar uma coisa ou achar outra. Né? Agora, quem resiste e não quer se expor a ela, ou não quer fazer uma experiência, tem todo o direito, continua fazendo do jeito que está. Só não pode esperar um resultado diferente do que vem obtendo. Se não está fazendo nada diferente. Agora, a ciência está aí à nossa disposição, então vamos experimentar, vamos conhecer, vamos observar o que ela traz. Então, a gente sabe, né, Sami, que a questão da gente, como profissionais do direito, do judiciário, seja advogados, promotores, juízes, no fundo, todos nós somos ajudantes 24 horas do tempo, né? Então, como ajudantes, desde aquelas pessoas que chegam na nossa mesa, ao momento da audiência, há todo um envolvimento em uma profissão como a nossa, onde eu, por exemplo, como eu descobri as constelações familiares através do Fantástico, com a sua reportagem, e quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, sou eu. Eu estou toda emaranhada como profissional, que sou do campo do judiciário, do Ministério Público, sem saber atuar, me portar como profissional de ajuda que eu sou, né? E todos nós. Então, a gente traz também essa consideração em relação ao nome, né? Constelações familiares. O nome Constelações Familiares, ele nos remete a essa célula máter, né? De tudo que se inicia com a família. Né? Então, apesar das pessoas pensam assim, é muito comum os colegas perguntarem, porque apesar de não terem tantas formações ainda, tem muitos colegas fazendo trabalhos, né, em vários locais, seja no judiciário ou no Ministério Público, eles perguntam assim, mas isso não tem nada a ver, não é só na vara de família? Não é só pelo nome, constelação familiar, isso não é utilizado mais em relação à família especificamente? Então, eu gostaria que você trouxesse as suas experiências nesse aspecto de como a família é a origem de tudo, as áreas que são envolvidas a partir desse conflito que existe na família são reproduzidos e escalados, onde a gente, na justiça, acaba, entre aspas, enxugando um gelo desse conflito que teve sua origem e não foi tratado. Porque a formação do ser humano começa na família. Né? O mais essencial na vida é a vida em si, né? Que vem através do pai e da mãe. Então, aí é que começa a formação. Né? Por isso que esse campo mórfico, a formação, o que dá forma anímica à pessoa, é da família. E a partir de questões familiares, ela vai se encontrar com situações no decorrer da sua vida, em qualquer âmbito, no âmbito profissional. Né? Nós temos observado como que a relação de uma pessoa com seus irmãos em família, ou com a falta dos irmãos, ou com os excluídos, ou com a violação das ordens entre os irmãos, se reproduz no ambiente profissional. A gente observa isso com os colegas, como a pessoa vai lidar com os colegas. Às vezes, na família, existe uma desordem, como algum irmão que é excluído, ou que não pôde nascer, um toma o lugar do outro, e aí a pessoa, no âmbito profissional, também vai se envolver em conflitos, disputa por lugar, de querer ter uma competência que ele não tem, e não se sentir adequado, ou às vezes a pessoa não encontra o seu lugar, ela sente que ela está fora do lugar, se sente deslocada.
na vida, deslocada na profissão, deslocada é um sentimento interior dela. Né? A gente pode olhar, ela está deslocada aqui, nessa organização ela está no cargo errado. Só que a origem é familiar. Ela se sente deslocada na família, deslocada, fora do lugar, né? Fora do locus. Então, a família tem origem. Então, eu comecei a aplicar isso na vara de família, que foi o lugar mais óbvio para tratar. Mas, quando eu me vi numa vara criminal, me deparei com os processos de violência doméstica. Bom, é família também. São as mesmas dinâmicas, só que com algumas consequências mais graves, né? Então, tem que lidar também com o tratamento de questões mais graves, mas a dinâmica básica é a mesma da família. E aí, outras questões, drogas, por exemplo, também estão diretamente relacionadas com a família. Ninguém tem problema com drogas se não tiver uma origem familiar. Ela está suprindo algo que lhe está faltando, ela está buscando se preencher preencher o lugar de um excluído para onde a alma dela olha, e ela inconscientemente não sabe lidar com isso, sente uma carência e se apega a alguém, ou uma substância, ou algo que ocupe esse lugar. Compensação. Uma compensação. O Bert Hellinger notou, ele fala que o vício normalmente busca suprir a ausência do pai no coração da criança. Isso não tem a ver com a ausência física do pai, necessariamente. É no coração. É quando o pai tem que ser excluído do coração da criança. Ela faz isso por sobrevivência, por amor à mãe, por amor a outras pessoas, se envolve com drogas. Então, isso é um elemento que muda toda a nossa visão de como lidar com a questão das drogas, por exemplo. Né? Questões de abuso sexual também. O que acontece? A maioria dos casos, a pessoa que pratica abusos sexuais também foi abusada. Então, a gente tem que olhar para isso. Quem que ela está honrando com esse abuso? Que a maior parte das vezes acontece dentro da própria casa. No âmbito familiar, com o padrasto. Né? Precisamos ter uma compreensão mais ampla disso. E outros tipos de crime, compensação, como você falou, né? Questões, crimes patrimoniais, também podem estar ligados a quem que essa pessoa está honrando inconscientemente, quem que foi subtraído no passado dela. Existem questões sociais que influenciam na vida das famílias que sobreviveram às custas de outras, às custas de exploração, às custas de escravidão, às custas de grilagem de terras. Existem dinâmicas que estão presentes na alma das famílias que sobreviveram por conta disso, e aí alguns filhos buscam honrar aqueles que pagaram o preço, ou reparar de alguma forma, ou vingar de alguma forma alguém que foi injustiçado. Então, esse equilíbrio vai além do indivíduo, né? As pessoas buscam o equilíbrio, a compensação num nível coletivo. Então, é assim que as dinâmicas, que o trabalho com as constelações e o direito sistêmico tem uma abrangência. Na justiça do trabalho, por exemplo, relações entre patrões e empregados, isso tem muito a ver. A gente olha para uma empresa, tem empresas que têm um padrão dos empregados saírem revoltados e processarem. Todos processam, faz parte do padrão da empresa. Por que acontece isso? Outras empresas não. Outras empresas conseguem se despedir com harmonia, né? Tem menos demissões, menos problemas na justiça. Quer dizer, a pessoa já entra num campo onde as pessoas ficam com raiva. Já existe uma relação conflituosa anterior. Isso tem a ver com a família dos fundadores, com a família dos diretores, com a família dos empregados que se conectam com essa organização também e que projetam, buscam na organização alguém que supra o próprio pai ou a própria mãe. Está tudo relacionado. E daí a gente tem o que realmente tudo se origina na família, né? E em relação agora aqui a uma pergunta muito interessante, como trabalhar com as constelações no meio jurídico sem correr o risco de manipular ou desrespeitar o campo? Justamente respeitando o campo e se deixar ser guiado pelo campo. É disso que se trata. A postura fenomenológica busca exatamente isso. Então, dependendo de onde cada um está, né, está trabalhando no campo jurídico, temos que respeitar as leis. Não é chegar atropelando as leis. Né? Se eu sou juiz e vou trabalhar com direito sistêmico numa audiência, na presença do promotor, na presença dos advogados, eu preciso reconhecer que eles estão ali exercendo uma função, eles estão cada um no seu lugar,
E eu preciso olhar para eles e para os seus lugares também, né? É assim que a gente pode encontrar uma harmonia. Nós também formamos um sistema que serve para atender os sistemas das outras pessoas. Então, é necessário esse reconhecimento. E como é que nós juntos, cada um pode ampliar a sua visão, né? Eu não preciso ter uma visão exclusiva. Eu vejo uma coisa que o promotor não pode ver. O promotor pode ver também. A gente observa, a gente olha para o todo, eu me coloco no lugar de juiz, o promotor se coloca no lugar de promotor, os advogados se colocam no lugar de advogados, e vamos buscar juntos, cada um no seu lugar, o que pode fazer, né, a serviço da fluidez, da eficiência, da eficácia, da pacificação. Até porque é um sistema, né? Isso. Então, o direito sistêmico compreende essa necessidade de se trabalhar no sistema da justiça. Uma das coisas que eu comento em relação ao que os colegas perguntam é que, no fundo, com as nossas limitações, a gente acaba tendo um grande ganho, um olhar interior diferente. E muitas vezes a gente não consegue ter grupos de constelação familiares, a gente não consegue ter uma rede, a gente não consegue ter pessoas para poder fazer todo esse trabalho. E, em relação a essa postura que você coloca fenomenológica, em relação ao meu olhar como promotor de justiça, conhecendo essas leis, essas ordens, em relação a considerar que tudo aquilo que está ocorrendo, sem um julgamento, sem uma visão de uma forma tão comum ao âmbito de nós que somos os, vamos dizer assim, os justiceiros, né, que estamos ali buscando ainda com esse campo ainda tão voltado para essa questão de sermos os acusadores. Como você poderia nos falar um pouco sobre essa questão da nossa má consciência em relação a esse campo já tão tradicional do Ministério Público? Legal que nós temos várias perguntas aqui e poucos minutos para falar. Mas tem uma pergunta aqui que vai nesse mesmo sentido, que é do Elkio. Elkio Errara, nosso querido amigo, que eu quero aproveitar para mencionar. Claro. O Elkio, até onde eu sei, é o primeiro promotor que se engajou nesse estudo do direito sistêmico e na prática também. Ele é um pioneiro dentro do Ministério Público, lá em Minas Gerais. Nosso formado já, né, na primeira turma do direito sistêmico. E ele pergunta: a dificuldade do operador do direito de ser mais colaborativo e menos adversarial ou demandista pode ter relação com a consciência coletiva? E sim, com certeza, né? Se existe uma tradição, né, e o próprio promotor, ele está numa instituição que tem a missão de ser o fiscal da lei, que lei é essa? A lei já é resultado de uma evolução cultural, de uma evolução jurídica que chegou na lei atual, né? Então, o promotor ele tem que ser leal a essa lei. A esse mandato. E é por isso que eu imaginava que no Ministério Público fosse demorar mais para se olhar para as leis sistêmicas, porque as leis sistêmicas não são necessariamente as leis positivadas. Nós queremos ir além do que se fez até hoje. E aí entra o que você fala da má consciência, né? Que o Bert Hellinger fala assim: o que é a boa consciência? É agirmos de acordo com o nosso grupo. Tudo que está de acordo com o nosso grupo faz a gente ficar com boa consciência. Está tudo bem. Qualquer semelhança com a acomodação não é mera coincidência, né? A boa consciência é uma consciência mais cômoda. Está tudo bem, ninguém vai nos atacar, ninguém vai questionar, a gente faz o que sempre foi feito, né? Numa família que vive numa comunidade violenta, em que o pai é ladrão, o tio é traficante, o irmão mais velho, todos já foram presos. Quando a pessoa é presa pela primeira vez, ela se sente de boa consciência. Ela comemora, porque ela faz parte. Ela se sente pertencente, ela está fazendo a mesma coisa que sempre foi feita. Então, isso é boa consciência. É mais fácil ter boa consciência, né? Para nós também é mais fácil. A gente poderia até estar no gabinete fazendo a mesma coisa que sempre foi feita. Mas não, nós estamos aqui querendo dar um passo além do que foi feito. Então, gera uma certa má consciência, está sujeito a críticas, está sujeito a questionamentos. Quem que é esse juiz que fica inventando coisa que isso não é papel de juiz? Quem que é essa promotora que quer fazer acordo que isso não é papel de promotor? Né? Então, isso tem a ver. E tem a ver com a consciência coletiva, uma pressão para a gente manter tudo do jeito que está.
Só que o que o Bert Hellinger ensina? Que a solução está na má consciência. A superação, o ir além, o progresso está na má consciência. Então a gente precisa enfrentar isso. Isso faz parte, né? Tanto na família quanto nas organizações. É por aí mesmo. Senão até hoje a Terra era quadrada, né, Sami? Pois é. Então nós temos aqui ainda 5 minutos para escolhermos aqui mais uma pergunta. As minhas já foram feitas, aqui as que eu recebi. O direito sistêmico se relaciona de alguma forma com a teoria dos sistemas de Luhmann? Olha que pergunta interessante aqui, né? Primeira vez que eu ouvi falar de Luhmann foi o Marcelo Pellizzoli que me falou. Me indicou umas leituras, sim, se relaciona. O Marcelo tem até uns artigos que falam disso. Daqui a pouco ele vai palestrar aqui, quem sabe ele entra nisso, é bem mais habilitado que eu para falar sobre Luhmann. Sobre seu tema, indica quais livros, artigos, autores. Olha, eu indico Bert Hellinger. Para mim é a essência, o que eu me vejo fazendo, falando, é basicamente o que o Bert Hellinger falou. Eu procuro fazer uma ponte com o direito, né, analisar na prática, nos temas jurídicos que nós tratamos, mas na obra de Bert Hellinger, os livros dele, A Fonte Não Precisa Perguntar Pelo Caminho, O Amor do Espírito, Olhando para a Alma das Crianças, tá aí, 3 obras maravilhosas, riquíssimas em temas, e ele trata de diversos temas que nós tratamos no direito. O que a gente trata no direito? Temas humanos, temas da família, da sociedade, de conflito, de paz. Ele tem um livro dele, Conflito e Paz, que trata justamente de conflitos entre povos, entre nações, que ele constelou o olhar dele, né, um olhar filosófico, muito prático. Eu gosto muito da leitura, então é o que eu indico. Agora, eu tenho um blog, Direito Sistêmico, direitosistemico.wordpress.com. Tem uma página lá de bibliografia, direitosistemico.com.br, aí tem lá bibliografia, que eu indico diversas obras do Bert, tem alguns artigos que eu escrevi, né, ainda não tem um livro publicado, tá a caminho, mas tem alguns artigos escritos, tem os links lá, tem alguns artigos disponíveis, e hoje em dia já tem outros livros também falando, alguns artigos, mas tem minha página no Facebook, Direito Sistêmico, lá eu posto alguns textos também, tem palestras, palestras, entrevistas, no programa da TV Justiça, que ficou bem meia hora, assim, bem objetivo também, algumas explicações. Se pesquisar TV Justiça Constelações, vocês localizam. Tem muita palestra também no YouTube. Isso, algumas palestras que foram gravadas também estão no YouTube, minhas, e contribuições de outras pessoas que vêm escrevendo também, né? Agora, a primeira turma da pós-graduação, o pessoal escreveu uns TCCs muito interessantes, que nós pretendemos publicá-los também, que deve ser uma referência. Assim, os pioneiros que estão experimentando o direito sistêmico em diversas áreas, né? Então, já existe alguma literatura sobre isso, mas está só começando. Então, já recebendo aqui a placa do tempo esgotado, ficaram muitas perguntas, infelizmente, sem a gente conseguir responder. É um tema muito novo, muito apaixonante, entusiasmante, e a gente poderia continuar falando aqui o dia inteiro e não se esgotaria, né, as diversas áreas e as diversas informações acerca desse tema. Mas, como temos um tempo limitado, eu vou passar a palavra aqui para o Sami Stosch fazer as considerações finais, desde já agradecendo imensamente, mais uma vez, a disponibilidade de poder estar aqui, inclusive, como já iniciou, dizendo, a primeira vez que participa de um evento palestrando para o Ministério Público, o Judiciário e em tantos outros eventos aí Brasil afora, milhares, a gente sabe da agenda sempre muito lotada, então para a gente é um verdadeiro privilégio e eu tenho certeza que disso se vem muitas e muitas conquistas aqui para o Ministério Público de Pernambuco e para o Ministério Público Nacional, que temos aqui representantes de todas as unidades. Muito obrigada, Sami. Legal, eu agradeço muito a atenção. Obrigado, Fabiana,
pela honra do convite. Fabiano, pela oportunidade. Para mim é uma grande honra. Obrigado, Raíza, a todos. Estou à disposição no que eu puder. Parabéns pelo evento, pelo tema, pela ênfase dada nessa nova visão. E desejo muito sucesso ao Ministério Público nesse trabalho. E estamos juntos. Ah, sim. Aí, olha, vieram várias perguntas. Isso é muito legal. E eu vou procurar marcar uma live online aí para responder isso aí, para não deixar sem resposta. E aproveitar que as perguntas também geram reflexões, né? Fazem, às vezes, me acrescentam bastante também. Então, vou guardar as perguntas que eu não pude responder e vou responder oportunamente, tá? Obrigado a todos. Tudo de bom.